Boa noite, advogado, advogada. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live de quinta com conteúdo de primeira aqui do Help Juris. Para quem não me conhece, tá chegando por aqui agora, eu sou Daphne Cunha, sou especialista em custas processuais cíveis aqui do TJRJ e eu te ajudo a acelerar suas ações em pelo menos 12 meses, dominando as custas do TJRJ. E deixa eu te falar, eu sei que às vezes é difícil de acreditar que isso seja possível, mas eu trago aqui para vocês diariamente, né, esses temas, eu trago histórias, eu trago provas de que sim, isso acontece, isso é possível e que as custas processuais não são um mero detalhe. Tá? Que isso tem grande impacto na sua atuação, tem grande impacto no tempo de trâmite dos seus processos, tem um grande impacto na sua relação com o seu cliente, tá? Na segurança, na confiança que o seu cliente tem em você. Porque dinheiro é importante, doutor, doutora. Dinheiro é importante para todo mundo. Eu tenho certeza que quando você é autor da ação, quando alguém da sua família é o autor da ação, você fica extremamente preocupado com o qual valor você vai precisar desembolsar para entrar com aquela ação, quando não é o caso de gratuidade de justiça. Então, não dá mais para tratar as custas processuais aqui no estado do Rio como algo que não seja importante. Infelizmente, na prática, eu posso te falar isso porque eu atuo com as custas processuais já há 11 anos, pelo menos, numa vara civil. E eu posso te afirmar, te dar certeza absoluta que, infelizmente, cerca de 90% dos advogados acham que isso é um detalhe, que isso não é importante. Ou, pelo menos, que essa é uma questão, é um problema sobre o qual ele não tem ingerência. E eu tô aqui para te provar que não é assim que funciona, tá? Eu tô aqui para te provar que sim, é possível você ter ingerência sobre essa questão. Você fazer os recolhimentos de forma correta e isso te dá benefícios incríveis nas suas ações. Eu vou convidar aqui algumas pessoas, tá, gente, para entrar? Vem chegando, porque hoje eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar demais do tema, tá? Hoje a gente vai conversar sobre uma questão extremamente polêmica. É polêmica mesmo, tá? E é algo assim que, de verdade, eu não sabia que isso acontecia com a frequência que eu vejo que acontece, tá? Mas, vamos lá, eu tô mandando aqui os convites, gente. Olá, doutor Micael, seja bem-vindo. E o nosso tema, toda quinta-feira a gente tem aqui a nossa live de quinta com conteúdo de primeira. Eu eventualmente tenho convidados, a gente tem, né, bate-papos super especiais, interessantes sobre esse tema das custas. Oi, doutor Ed, boa noite, seja bem-vindo. E muitas vezes eu tenho, né, convidados e às vezes eu não tenho convidados, como é o caso de hoje. Mas eu prometo polêmica. Hoje é um tema que eu tenho certeza que vai te deixar com uma pulga atrás da orelha. E é o seguinte: você, advogado, advogada, já teve alguma situação em que você pagou pelas custas do seu cliente? Já teve essa situação? Doutor Ed, me conta isso, já aconteceu com você, por exemplo? Ó, eu tenho recebido relatos, eu tenho ouvido relatos que eu não tinha ideia de que isso acontecia com a frequência com que acontece. E eu percebi pelo menos 3 situações em que o advogado às vezes se vê sem saída e acaba ele próprio arcando com as custas processuais. E qual é o grande problema disso? Que, gente, já tá difícil para advogado, né? O negócio já não tá fácil. As custas, ainda bem que o valor foi baixo, ainda bem, né, doutor Ed?
mas a gente vê, você vai ver, eu vou te falar essas 3 situações e aí você me fala se foi uma dessas situações que aconteceu com você. Mas é um grande problema para o advogado. Por quê? Ele já, poxa, tem que se virar nos 30 para trabalhar bem, para conquistar os clientes dele e ainda ter que arcar com custas, né, nos processos em que ele atua, sem ele ser parte. Realmente é uma situação que pode causar um grave problema para o advogado, um grave problema, né? E isso se dá, eu já vou até te adiantar, você que está aqui acompanhando comigo, que vai assistir depois dessa live, isso está diretamente relacionado à questão de você não dominar o tema, de você não ter conhecimento específico sobre as custas processuais aqui do estado do Rio de Janeiro. E eu sei que em outros estados isso é muito diferente. Eu sei, doutor, doutora, que você não concorda com o sistema da forma como ele funciona. Que você fica indignado, é a palavra certa, e a sua indignação, ela é totalmente justa, totalmente justificável, tá? Só que ela não está te tirando do lugar, tá? Infelizmente, você está ficando empacado, com seus processos empacados e talvez passando por situações como essa que eu vou te contar hoje, de ter que tirar do seu próprio bolso porque você não se atentou sobre a importância que saber as custas, que dominar as custas tem para a sua advocacia. O Dr. Ed já descobriu a importância que isso tem, né, Dr. Ed? O Dr. Ed é meu aluno no método Help Juris e ele já entendeu o impacto que isso tem sobre a atuação dele, sobre o trabalho dele do dia a dia. E eu vou te contar uma história que tem a ver com a primeira situação aqui que eu trouxe para você, que são 3 situações que eu vejo que os advogados acabam tirando do próprio bolso, tá? A primeira foi até uma advogada que me contou, falou assim, Daphne, eu achei que eu tinha feito tudo certinho, as custas ficaram super altas, o cliente reclamou a beça, quase que não entrou com a ação. O advogado sofre isso hoje também. As custas aqui no estado do Rio, elas são tão altas que às vezes quando ele apresenta as custas para o cliente, às vezes o cliente não quer entrar com a ação. Às vezes ele, né, começa a questionar e fala assim, doutor, mas será que a gente entra com essa ação? Tá muito caro. E ainda tem seus honorários. Tem advogado que acaba fazendo desconto nos honorários por conta do alto valor das custas. E aí essa advogada estava me contando. Então, foi exatamente o caso dela. O cliente dela chegou e, nossa, doutora, porque tá muito caro, e chorou, falou assim, olha, infelizmente essa é uma cobrança do tribunal. São as custas, é o trabalho da justiça que a gente tem que pagar, porque não, o seu caso não é de gratuidade. E aí, quando chegou a certidão do cartório, doutor Alex, boa noite, seja bem-vindo. Quando chegou a certidão do cartório, o que aconteceu? Ainda faltavam custas. Mas, para sorte dela, assim como do Dr. Ed que contou aqui, não faltava tanto. Faltava só um valor de um postal, né? Uma citação postal. A citação postal hoje, né, em 2024, ela está custando R$ 32,56. Só o valor lá do campo dos atos postais. Ainda tem outros detalhes também que você tem que recolher, não é só isso, mas esse é o valor principal. E no caso dela, como eram custas iniciais, foi esse o valor que ficou faltando. E ela teve vergonha de contar pro cliente dela. Ela teve vergonha de contar pro cliente e pagou os R$ 32. Foi 32? Não foi muito? Beleza, não foi muito. Mas existem situações em que o valor é alto e que o advogado se vê também numa situação em que ele fica com vergonha. Porque o cliente confiou nele, confiou no valor que ele trouxe, que ele demonstrou que iria ficar, e aí de repente chega uma intimação de outro valor, de um valor maior ainda. E aí eu te pergunto, aconteceu já isso com você? Você já passou por uma situação parecida com isso? Então, a primeira é, por erro,
você fica com vergonha e complementa as custas para o cliente. Já ouvi isso, não só dessa advogada, mas de outros advogados também, até em live aqui, né? Teve uma live que eu fiz há bastante tempo atrás até, inclusive ela é minha convidada de novo, em breve vou estar anunciando aqui, doutora Aline Alé. A gente fez uma live ano passado até, e a gente estava conversando, entre outros assuntos, sobre esse. E ela me falou, Daphne, muitos colegas complementam as custas, porque ficam com vergonha de contar para o cliente que erraram no cálculo. Então, doutor, se você está errando no cálculo e tem vergonha de contar para o cliente, eu acho que está na hora de você pensar bem se não vale a pena você investir um pouco do seu tempo nisso, né? De realmente aprender sobre a questão das custas e aprender o regramento. E aí eu vou te contar uma situação. Doutora Eliette, boa noite, seja bem-vinda. Que prazer te receber por aqui. E outra situação, doutora Eliette, me conta se já aconteceu com você. Eu estou falando de advogados que acabam pagando custas do próprio bolso, tá? E eu já vi, eu trouxe para vocês 3 situações em que houve, né, essa questão do advogado, ele mesmo tirar do bolso e pagar. E aí eu tô contando essas histórias para vocês. O doutor Ed contando aqui uma situação recente. Uma cliente minha teve experiência desagradável com custas e antes dela fechar, ela pediu o cálculo e a garantia do pedido de JG. Aí ela fechou. Doutor Ed, é complicado mesmo. A cada dia que passa, parece que essa questão das custas está pesando mais para os advogados e essa questão também da gratuidade de justiça, né? E a gratuidade de justiça, o advogado, infelizmente, não tem como garantir nada, né? Olha só, ela queria garantir ainda um pedido de JG. Só que até explicar para o cliente que quem defere, quem analisa é o juiz e que cada juiz pensa de um jeito, analisa de uma forma diferente, pede documentação diferente, não é fácil. E o advogado pode passar por maus lençóis, né? Pode ficar de calça curta. E aí eu vou te contar a segunda situação, tá? Porque tem a ver com isso que você falou, ó, garantia de pedido de JG e JG indeferida, que é o quê? Um advogado, foi até, é bem recente essa situação, ele entrou em contato falando assim, ô Daphne, olha só, o meu cliente, a gente entrou com pedido de gratuidade de justiça, o juiz indeferiu e o cliente resolveu desistir da ação, porque ele não tinha condição de arcar com aquelas custas, então a gente entrou com pedido de desistência e ficou para lá. Isso já tinha algum tempo, né? Já tinha alguns meses que esse processo tinha se findado, sido inclusive arquivado. E aí chegou uma cartinha para o cliente do DEGAR. O DEGAR é o Departamento de Arrecadação aqui do tribunal. Toda vez que você é condenado em custas, né, essa ação ela vai para um setor específico no tribunal, né, que normalmente, na maioria das comarcas, existe uma central de custas e arquivamento, né? Alguns lugares não tem, mas a maioria tem. E aí, nesse local, eles fazem a apuração das custas e inscrevem a pessoa direto em dívida ativa e chega para ela a cartinha de cobrança. E aí, doutora, olha que terrível que esse advogado enfrentou. Porque ele não sabia que o fato de ter desistido da ação não iria eximir o cliente dele do pagamento das custas. Ele acreditava que o fato de simplesmente desistir ia fazer com que tudo terminasse ali. Só que não. É muito importante, né, doutora Eliette? Por isso mesmo. Deixar bem claro para o cliente como funciona. Tem que deixar mesmo, tem que deixar. Porque sabe o que aconteceu com esse advogado? Ele pagou as custas. E ele pagou, e o Estado vem e penhora. Gente, a situação é grave mesmo, doutor Ed. A situação é grave. E aí esse cliente, o que aconteceu? Ele pegou e meio que deu uma pressionada nesse advogado. E virou e falou assim, olha só, isso que está acontecendo, eu recebi a cobrança, o senhor não me avisou e a gente desistiu da ação, a ação nem existe, isso não tem lógica, não sei o quê. E ameaçou, inclusive, esse advogado de entrar com uma ação contra o advogado, cobrando essas custas, entendeu? Por não ter sido avisado, não ter sido informado.
E aí o advogado foi lá e bancou. Ele arcou com o prejuízo, porque se sentiu intimidado. E para não passar por essa situação, né, e ficar ainda pior para a imagem dele, para a imagem profissional dele, ele foi lá e pagou as custas do bolso dele. Essa, então, para mim, eu acho que assim, é uma das piores situações, porque ela realmente faz com que você saia com prejuízo de todos os lados, de todos. Você sai com prejuízo processual, porque a sua ação sequer foi analisada pelo juiz, ela sequer teve andamento, né? O réu nem foi citado, não teve a lide, o juiz não apreciou seus pedidos, enfim, a ação morreu no começo. Você perdeu a confiança do cliente, porque mesmo que você arque com as custas, que você pague do seu bolso, ele não confia mais em você, só pelo estresse que ele passou por ter recebido a cartinha em casa. E você ainda ficou com prejuízo financeiro também. Você ficou com os 3 prejuízos. O processual, com a sua relação com o cliente e o financeiro. Então, doutor, doutora, a situação é gravíssima. É gravíssima. Não dá para continuar lidando com as custas como se isso não fosse importante. Não dá. Isso está te trazendo prejuízos de todas as ordens, né? E olha lá, ó, o doutor Ed ainda falando, um constrangimento só, é um baita prejuízo. Para não ter repercussão, até pior com a OAB. Olha só. Então, eu vou te contar a terceira situação, tá? Olá, doutora Karen. Boa noite, seja bem-vinda. Que é o seguinte, doutor Marcelo, boa noite, seja bem-vindo. A terceira situação em que eu vi o advogado arcando com as custas no lugar do cliente, eu vi esses dias num vídeo, tá? Aqui no Instagram, aí nem foi diretamente para mim que esse advogado contou, ele estava contando num outro perfil, né? Contando a história dele e que ele afirmou que isso era algo que acontecia muito, não só com ele, mas com outros colegas. E ele é um advogado atuante no Juizado Especial Cível, atua muito no JEC. E ele falou assim, gente, as custas do recurso nominado, elas estão tão caras, tá tão cara essas custas, que tem várias vezes em que eu tô com o cliente às vezes não consegue a gratuidade de justiça, mas eu sei que o direito dele é bom e ele não teve, né, a procedência total da ação, teve às vezes procedência parcial, e ele acha que vale a pena entrar com recurso nominado para aumentar o dano moral, por exemplo. Só que o cliente vira e fala assim, doutor, eu não tenho condições de arcar. Se você não sabe, doutor, doutora, hoje, um recurso nominado não fica em menos de R$ 1.500. Não fica menos que R$ 1.500, tá? Então, é um valor puxado. Dependendo da realidade da pessoa, é um valor puxado. É um valor que vai impactar muito na receita daquela pessoa. Muito. E aí, o que o advogado falou? Quando é assim, eu adianto as custas para o cliente. Mas o pior é que eu não posso nem colocar isso no contrato. Mas ele faz um acordo com o cliente, ele adianta do bolso dele para, ao final, ele ser ressarcido. Mas olha o risco que isso tem. E você sabe qual que é o maior risco desse tipo de atuação? O maior risco é o seguinte, que no Juizado Especial Cível, você não tem margem para erro. Não há margem para erro, porque no JEC não é possível a complementação das custas processuais. Se errar, já era. Você não tem como complementar. Isso aí não é só aqui no estado do Rio, não, tá, gente? Isso aí, infelizmente, é nacional, tá? Existe um enunciado número 80 do FONAGE, que estabeleceu essa questão. A justificativa é por uma questão de celeridade, para garantir a celeridade
do juizado especial cível, então que isso não seria possível, se tiver que fazer cálculo para intimar para complementação, que isso demoraria demais e não sei o quê. Só que com isso complicou demais para o advogado que atua no JEC, porque não tem margem para erro. E se você não sabe fazer o cálculo da taxa judiciária, doutor, doutora, você está bem lascado, porque é enorme a chance de você tomar uma deserção por não saber fazer o cálculo correto, tá? É muito importante conhecer o cálculo da taxa judiciária e todas as variações possíveis. Porque senão já pensou uma situação dessa aqui, desse advogado que ele contou que ele faz isso com frequência? Doutora Maria, boa noite, seja bem-vinda. Doutora, tem uma advogada, não sei seu nome, mas seja bem-vinda, tá? E imagina essa situação desse advogado, dessa história que ele contou, que ele faz isso com frequência, dele adiantar as custas do recurso nominado para o cliente. E se numa dessas ações ele não souber as variações possíveis de cálculo da taxa judiciária, faz o cálculo errado e toma uma deserção. Imagina, ele pega e fica com esse prejuízo para ele. Um prejuízo de, no mínimo, R$ 1.500. No mínimo. Então, eu acho que é algo muito grave, é algo que envolve uma questão muito séria para o advogado, muito séria, muito importante e que pode ser solucionada de um jeito muito fácil, tá? Com relação às custas do juizado especial cível, gente, inclusive amanhã é o último dia, tá? Para quem quiser essa oportunidade de aprender sobre as custas do juizado especial cível. Eu tô com um mini curso de custas do JEC, tá? O preço é módico, tá? É para eu bancar só a estrutura do curso mesmo. A estrutura de divulgação, de suporte, porque lá você tem suporte, tá? Não é só você ir lá assistir a aulinha, você tem dúvida no seu dia a dia. Durante 12 meses de validade do curso, você tem suporte. E são aulas curtas, direto ao ponto, te ensinando tudo o que você precisa saber para afastar de vez esse fantasma da deserção da sua advocacia. Se você tiver interesse em entrar para o minicurso de custas do JEC, esse minicurso, ele é um módulo do meu curso principal, que é o Método Help Juris, que ensina tudo sobre as custas processuais cíveis, né, do Estado do Rio de Janeiro. Então, o minicurso é um módulo que fala só de custas do JEC. Só que eu te ensino tudo mesmo que você precisa saber. Eu te dou toda a base legal, você aprende como funciona cada cálculo, tá? O cálculo de cada item. E eu faço com você. Eu abro a tela, tem uma aula específica em que eu abro a tela e vou fazendo item a item para você abrir comigo no site do Tribunal de Justiça e preencher a sua GRERG junto comigo. Doutor Ed, obrigada, tá? Obrigada, doutor Ed é meu aluno do Método Help Juris e ouvir de você que o Help Juris é fantástico me dá a certeza de que eu tô fazendo algo de certo. Porque às vezes, gente, é tão difícil despertar a consciência. Vocês não têm ideia. Eu tô há 11 meses nesse projeto e eu fico tão triste quando eu vejo diariamente no meu trabalho o quanto os advogados não se importam com as custas e o quanto isso traz impacto para os processos. A justiça carioca poderia ser outra. Ser outra não é brincadeira minha. Eu não tô valorizando para vender curso. Gente, eu sou servidora pública, tá? Eu não vivo de vender curso. Mas esse aqui é um projeto em que eu tô entregando, assim, a minha vida, todo o tempo extra que eu tenho, todo o tempo livre que eu tenho, eu tô dedicando a isso aqui para mostrar que é possível mudar essa situação de lentidão do judiciário. E no JEC eu posso te mostrar que é possível mudar essa situação de insegurança, tá? Você não precisa ser inseguro para fazer essas custas. Não precisa. Então, o link tá na bio, tá? Se vocês querem saber, gente, por exemplo, esse
Dificulta, doutor Ed, é verdade. O doutor Ed está falando aqui que dificulta até para o advogado a ignorância em relação às custas. Dificulta para todos, doutor Ed, para todos, tá? Isso traz um impacto, inclusive, sobre todas as outras ações que têm gratuidade de justiça. Porque o tempo que os servidores precisam gastar ali no dia a dia, fazendo conferência de custas, intimando para complementações, que é o tempo inteiro isso, é o tempo inteiro. Vocês não têm noção do volume. O volume é muito grande. A gente está deixando de dar mais um andamento, mais um passo naquelas ações que têm gratuidade de justiça também. Então, infelizmente, o impacto é para o judiciário inteiro. O impacto é para o judiciário inteirinho. E aí, eu quero só voltar, né, à história do mini curso de custas do JEC, porque eu recebi uma mensagem mais cedo de um advogado me perguntando: Daphne, explica melhor como é que funciona o mini curso e tal. E o mini curso, gente, são 10 aulas. É mini mesmo. É mini. É para você chegar lá, em pouco tempo você vai assistir as aulas e se sentir seguro para fazer o cálculo do seu recurso nominado, tá? E eu falo não só do recurso nominado, mas eu falo também dos outros momentos no JEC em que tem incidência de custas. Vocês acreditam que tem outras situações também em que você vai ter que pagar custas? Só que no JEC é diferente, você não tem normalmente que se adiantar. O único que você tem que se adiantar é o recurso nominado. Mas você ter domínio do assunto, saber exatamente quais são as situações que podem gerar custas para o seu cliente e você já trazer isso para ele desde o começo, desde o primeiro atendimento, muda totalmente a forma como esse cliente te enxerga. Porque ele te vê como alguém que se preocupa com o patrimônio dele, que se preocupa com a situação financeira dele. Gente, é o que eu estou falando, dinheiro é importante para todo mundo. Vai me dizer que não é? Infelizmente, a nossa vida, né, precisa de dinheiro para girar. Não tem jeito. Então, essas aulas, né, estão lá já disponíveis. Você entrou para o mini curso, você já pode assistir, tá? E você vai ter suporte. Existe uma comunidade em que você vai poder mandar suas dúvidas. Essas dúvidas são respondidas em até 24 horas úteis, tá? E você vai ter auxílio mesmo. É pegar na sua mão e te dar auxílio toda vez que você tiver dúvidas, tá? E o investimento no mini curso, gente, é para você não ter desculpa. O mini curso está saindo por 12 parcelas de R$ 14,87. Se você disser para mim que não vale você investir menos de R$ 15 por mês para ter segurança para atuar no juizado especial civil, aí fica difícil, porque aí eu vou te falar que eu não tenho mais argumentos com você. Porque se você é capaz de adiantar para o seu cliente R$ 1.500 de custas, mas não tem coragem de pagar R$ 15 por mês para ter acesso a um conhecimento, que você ainda vai ter acesso ali à plataforma por 12 meses. Pintou a dúvida, você assistiu às aulas, pintou a dúvida, porque é assim, né, gente? A gente assiste a aula uma vez e naquela hora você entendeu tudo. Isso é com qualquer matéria, com qualquer estudo. Você entendeu ali, tá, entendi, é assim que funciona. Passou um mês, aí que pinta aquele recurso nominado para você. Aí você vai fazer o cálculo. Opa, como é que era isso aqui mesmo? Aí você tem como recorrer à aula que você vai ter acesso durante 12 meses. Tá? Você vai lá, pode acessar novamente e mais, tem garantia de 7 dias. Você de repente entrou no mini curso, deu uma olhada lá nas aulas e achou que não é para você, por qualquer motivo, você pode só mandar um e-mail e pedir o ressarcimento do valor pago, tá? Não tem nem que justificar nada. Doutor Ed está falando aqui, só fechou porque eu mandei o cálculo com a garantia de pedir JG, porque ela já sabia que ia pagar de custas, e se não ganhasse a JG, sentiu firmeza e contratou a ação. Olha que, doutor, isso aí é de uma importância, né, que os advogados vejam isso que está acontecendo com você na prática. Você ter domínio do assunto, demonstrar para sua cliente enquanto vai ficar a ação, se ela não conseguir a gratuidade de justiça, e ela ter essa previsibilidade faz toda a diferença.
No juizado especial civil, a mesma coisa. Porque às vezes, né, o cliente vem com essa ideia, o juizado é gratuito. Gente, o juizado não é gratuito. O juizado, ele não depende de custas no primeiro grau de jurisdição. Agora, se você tiver uma sentença de improcedência, uma parcial procedência e quiser recorrer, tem custas. Não é assim que funciona, não. E existem outras situações também. Se por qualquer motivo aí, e acontece, tá, gente? Principalmente aquelas pessoas que vão desenganadas, né? Sem advogado para o juizado, isso acontece, né? E não comparecem à audiência, por exemplo. Se você não comparece à audiência, o autor não comparece e não justifica, tem que ser uma justificativa plausível, ela tem que estar comprovada no processo, o autor ele é condenado ao pagamento das custas. Então, não é só no recurso, não. Existem outras situações, né? Embargos do devedor improcedentes também dá condenação em custas. Olha que interessante isso. Então, você precisa saber. E a custas dos embargos, o cálculo é diferente das custas do recurso nominado. Então, tem que saber, precisa saber isso. Isso é o que vai fazer diferença para a sua atuação. Advogado, talvez essa seja a oportunidade que você esperava para se destacar no mercado. De repente, você está começando na profissão. Eu tenho uma aluna que ela está começando agora, a doutora Raquel. E ela falou, Daphne, eu percebi que se eu dominasse as custas, eu podia começar de um jeito diferente. E eu gosto de ter esse pensamento preventivo. E eu queria estar preparada para o meu primeiro cliente com capacidade financeira, que não tivesse como pedir a gratuidade de justiça. E o cliente apareceu e ela estava preparada. E mais, dominar as custas fez com que ela aprendesse uma forma de economizar nas custas. Vocês sabiam que isso é possível, gente? Economizar nas custas? É possível, tá? É possível. Só que só é possível se você entender o regramento, tá? Quando você sabe o regramento, você inclusive tem esse novo skill, né? De conseguir economizar nas custas para o seu cliente e encantar ele ainda mais. E você dizer para mim que isso não vai ter impacto na sua advocacia é porque você não está seguindo aqui o Help Juris, não está vendo tudo que eu trago todos os dias de prova de outros advogados contando as histórias deles. Você não está vendo o que o Dr. Ed está comentando aqui. Tá bom, gente? Eu quero desejar a todos uma ótima noite, que vocês tenham um ótimo fim de semana e a gente se vê por aqui todo dia. Até mais. Tchau, tchau.